Olá, meus amigos e meus irmãos do canal Retorno da Glória. Que a paz do nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. E também que a presença do Espírito Santo seja ininterrupta em suas vidas e que Ele esteja preparando a cada um de vocês para aquele grande e breve dia, o dia da volta de Jesus. Amém? E meus irmãos, todos aqueles que desejarem, deixem então os seus pedidos de oração aqui nos comentários, porque diariamente eu tenho orado por eles, ok? Bom, meus amigos, diferente do que pensamos, o povo adventista, ele não se iniciou lá em 1844, mas esse povo que aguardava o advento de Jesus existe desde o momento em que o Senhor declarou para Adão e para Eva que haveria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E desde então, todos aqueles que aguardavam a primeira e também a segunda vinda de Jesus são adventistas. E aconteceu que no decorrer de todos os milênios aí do grande conflito, o povo adventista sofreu algumas decepções, começando, é claro, por Eva, que, conforme o livro Patriarcas e Profetas, esperava que o seu primeiro filho, Caim, fosse o esperado redentor do mundo, mas que acabou sendo o primeiro assassino do planeta. Contudo, amigos, embora o povo passou por diversos desapontamentos no decorrer da história, existem 3 desapontamentos que marcam a história dos cristãos adventistas. E o primeiro deles ocorreu justamente no período em que Jesus esteve como homem aqui nessa terra e, embora os seus discípulos o reconheceram como Messias, o enviado de Deus, ainda assim eles não haviam compreendido qual era a verdadeira missão de Cristo. E quando Jesus morreu, conforme está relatado lá no livro de Lucas, no capítulo 24, versículo 21, os seguidores de Cristo perderam a fé nele e o pensamento deles era esse: ora, nós esperávamos que fosse esse quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Bom, essa foi uma terrível decepção, mas os seguidores de Cristo, embora sofreram grandemente naquele momento, a sua angústia durou apenas poucos dias, porque logo as boas novas da ressurreição de Cristo se espalharam entre os crentes daquela época e após o dia do Pentecostes, ainda que Jesus não estava agora fisicamente presente ali entre eles, através do Espírito Santo, a divindade era sentida fortemente no coração de cada um deles, meus irmãos. E amigos, bem mais tarde, depois dessa decepção, lá em 22 de outubro de 1844, mais uma vez, aqueles que agora aguardavam o segundo advento de Cristo, eles foram decepcionados, porque milhares de cristãos que haviam escutado a mensagem de Guilherme Miller e também de outros pastores e pregadores que entenderam que a purificação do santuário de Daniel 8, versículo 14, ocorreria justamente 2.300 anos após o decreto do rei Artaxerxes para reconstruir e também para reedificar a cidade e o templo de Jerusalém, lá no ano de 457 a.C., mas, embora eles estavam sim certos com relação a essa data, nós sabemos que eles estavam equivocados com relação ao evento, porque a purificação do santuário não dizia respeito à segunda volta do Senhor Jesus e à purificação da terra com fogo, mas sim estava falando do início da expiação no santuário celestial. E, irmãos, essa também foi uma gigante decepção por parte dos adventistas que, no capítulo 10, lá do livro do Apocalipse, ela é descrita dessa forma: tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, no meu estômago ficou amargo. Veja, o profeta João, ele está representando o povo adventista naquela época, e o livrinho que ele come, que era doce como mel na sua boca,
representa a alegria, a satisfação que os mileritas sentiram ao estudar a profecia de Daniel 8, versículo 14, e a conclusão que eles chegaram de que após os 2.300 anos, Jesus voltaria para purificar essa terra. Mas o amargo no estômago representava então a grande decepção de todos eles quando suas expectativas foram frustradas e Jesus não apareceu nas nuvens do céu. E, irmãos, embora isso foi sim um grande impacto na vida dos crentes, que boa parte deles desistiram da fé, ou para não serem motivo de piada, outros acabaram decidindo debochar daquela situação, dizendo que, na verdade, nunca acreditaram que Jesus voltaria naquela data, mas ainda assim, para aqueles que não desistiram, o Senhor logo no dia seguinte se manifestou em visão a Irã Edson e o Senhor deu a entender ao seu povo, através dele, que eles somente estavam errados com relação ao evento, mas como está escrito no versículo 11, lá do capítulo 10 do livro do Apocalipse, era necessário que eles ainda profetizassem a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis que, em breve, Jesus encerraria sua obra de purificação do santuário e viria a esta terra para então resgatar os seus servos fiéis. Bom, meus irmãos, essas duas decepções entre os adventistas realmente foram angustiantes, mas elas ocorreram por causa da falta de compreensão das coisas que estavam escritas a respeito desses dois momentos da história. E, apesar do sofrimento que os cristãos passaram, quando eles descobriram que a causa da decepção foi somente um erro da parte deles, mas que Deus ainda estava dirigindo todas as coisas, então o zelo deles foi redobrado e agora eles saíram cheios do Espírito Santo para continuar a obra da pregação do Evangelho. Mas, amigos, com relação à terceira decepção dos adventistas, não será essa como as anteriores, porque está escrito o seguinte: mais tarde, chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Você está lá em Mateus 25, versículo 11. Amigos, diferente dos casos dos adventistas do passado que se decepcionaram porque, embora foram sim zelosos, eles não conseguiram compreender que estavam errados na compreensão das profecias. Mas os adventistas que vão se decepcionar pela terceira vez, nesse tempo, a decepção deles não ocorrerá porque não conseguiram compreender as profecias, mas a decepção deles vai ocorrer porque não deram ouvidos às palavras de Cristo, que apelou à igreja dessa forma: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha na tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3, versículos 18 e 19. Irmãos, por causa da sua compreensão equivocada das Escrituras, os discípulos de Cristo, no período do seu primeiro advento, e os discípulos de Cristo no período de 1844, choraram amargamente. Contudo, logo em seguida o coração deles se alegrou imensamente, porque compreenderam que Deus era com eles. Mas no caso dos últimos adventistas, eles não vão chorar amargamente por causa de uma compreensão equivocada das profecias, mas eles chorarão amargamente porque negligenciaram o amoroso apelo que Jesus fez à sua igreja. Veja, hoje Jesus está a bater na porta, e se através das advertências que ele tem dado à igreja em Laodiceia, alguém vier a abrir a porta, então, como está escrito, ele verdadeiramente entrará na vida dessa pessoa e, como um amigo, um chegado, espiritualmente ele estará aqui nessa terra, ceando com essa pessoa, para que literalmente
possa cear com ela naquela mesa, em que também estarão Abraão, Isaque e Jacó na eternidade. Bom, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito tem dito para a sua igreja, a fim dela não fazer parte daqueles que estarão chorando e rangendo os dentes, mas sim que ela faça parte daqueles que estarão cantando. Esse é o nosso Deus a quem aguardávamos e Ele nos salvará. E amigos, aos que pela graça de Cristo vencerem a carne, o diabo e o mundo, o Senhor promete que esses se assentarão com Ele no seu trono, assim como Ele venceu e se assentou com seu Pai no trono dele. Bom, nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e também que a paz de Cristo permaneça sobre todos. Amém?